Olá, são 18 horas. Estamos voltando, Nossos sábados com a consagração do repouso. Passamos um período aí de recesso e agora dia 3, o primeiro sábado de fevereiro, estamos retornando. E nós vamos estar baseando nossos estudos no livro de Romanos. E nesse dia de hoje, eu só vou estar dando uma geral, do livro de Romanos. Depois sim, com os próximos sábados, nós vamos estar falando, item por item ali do livro de Romanos. Então vamos lá, Que o Senhor Jesus nos abençoe e abençoe a todos onde esse vídeo chegar. Eu sou o pastor Edson Cunha. E diz assim, foi escrito pelo apóstolo Paulo aos cristãos em Roma. O local que foi escrito foi na cidade de Corinto. Data provável 58 anos depois de Cristo, no final da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. E escrita quando Paulo passou 3 meses na Acaia. As palavras-chave desse livro, no livro de Romanos, é justiça, justificação e salvação. Justiça, justificação e salvação. Tema: justificado em Cristo. Evangelho, o plano de Deus para a salvação do homem. Então esse livro de Romanos, ele vai englobar, todo o plano de salvação de Cristo para nossas vidas. É um livro muito importante, assim como foi o livro de Atos, que acabamos no final do ano de 2023, que falava sobre o nascimento da igreja. Esse aqui fala sobre o plano de salvação de Deus para a vida do homem. Por isso que é muito importante a gente estar acompanhando esses estudos, porque acredito eu, vai ser um estudo importantíssimo, assim como foi o livro de Atos, muito importante para o nosso conhecimento do Evangelho, para que não venhamos ser enganados, nesse campo religioso, nesse período onde todo mundo está falando o que quer, mas a gente prefere estar dentro da doutrina dos apóstolos. Então aqui os versículos-chave para esse livro está em Romanos 1, 16, 17, que diz assim, Paulo fala, apóstolo Paulo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, crê no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Primeiro judeus e também gregos, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Está lá no livro de Abacuque também, O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Quem é o justo? É aquele que creu, aquele que é justificado pela morte de Jesus na cruz do Calvário. E lá no versículo, nesses 2 trechos, de versículo-chave, em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, Paulo fala: pois todos pecaram, e carece da glória de Deus, sendo justificado gratuitamente. Olha só, gratuitamente. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Pela graça e mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então esse evangelho é importantíssimo, porque como alguns lugares têm falado de cobrança, disso, daquilo, essa obra foi feita gratuitamente àquele que crê. Claro que as igrejas precisam estar sendo sustentadas. E agora sim,
sustentada com contribuições para que a gente tenha um lugar onde possa escutar o Evangelho, sabe, ler a palavra de Deus confortável. Então a ajuda à igreja é primordial, mas você tem que lembrar que esse Evangelho foi dado gratuitamente em Cristo Jesus. Continuando aqui, esse livro, sob o ponto de vista espiritual e moral, a Epístola de Romanos precisa ser a primeira, pois lança o fundamento teológico para todo o plano da salvação. Todo o fundamento do plano de salvação está no livro de Romanos. Lutero, que foi o reformista, da Reforma, ele se converteu através lendo o livro de Romanos, onde ele aprendeu que nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, é um livro importantíssimo, Esta carta é vista como obra-prima de Paulo, tanto no aspecto intelectual quanto no teológico. É avaliada por alguns estudiosos como o principal livro do Novo Testamento e possivelmente o mais importante da Bíblia, pois relata a salvação. A epístola é considerada a constituição do cristianismo, pois nela Paulo aborda todas as verdades fundamentais da fé cristã: pecado, lei, juízo, salvação, graça, fé, obras, retidão, justificação, eleição, santificação, glorificação, redenção e ressurreição. Também foi chamada do Evangelho segundo Paulo, pois nela temos a mais completa exposição da doutrina da salvação. Então veja como será importante a gente acompanhar esses estudos ao sábado. Só que o formato dele agora será em vídeo, para que a gente possa estar fazendo um trabalho contínuo, porque às vezes nós temos compromisso sábado, não temos como gravar uma live ao vivo, mas esse livro será importantíssimo para nós que estamos acompanhando. Olha, o livro de Atos foi uma bênção para a nossa vida, a criação da igreja. E se uma igreja que tiver que ser plantada, tem que ser plantada aos modos da igreja de Atos, das epístolas pastorais, para que esses fundamentos cada vez mais fiquem firmados no coração do homem. Não daquele que fica atrás de doutrinas daqui, dali, daqui, e se enrola naquelas doutrinas que o homem cria. Então esse é um livro de revelação para a gente, Bom, continuando aqui, o tema principal é o Evangelho, o plano e o poder de Deus para a salvação da humanidade. Nessa epístola, Deus está programando a todos os homens, judeus e gentios, que embora eles tenham fracassado a atingir uma justiça aceitável diante de um Deus santo, essa justiça pode ser recebida como um dom divino por meio da fé na pessoa de seu Filho justo, Jesus Cristo. Portanto, o assunto central, mais uma vez eu falo, é a justificação pela fé através da graça. E ele afirma assim conclui-se que, através das obras da lei, ninguém pode ser salvo. Ou seja, a situação da pessoa diante de Deus não depende do que ela tenha feito ou possa fazer. Ao contrário, baseia-se totalmente no Cristo Jesus realizou a favor dela. E também na aceitação dessa dádiva da salvação pela graça, que é oferecida por Deus mediante o Evangelho. Além dos temas perdão,
e justificação, Paulo também aborda questões da santificação. Depois, de crer, tem que andar numa vida santa. E glorificação, glorificando a Deus. Ele afirma que a salvação de Deus nos liberta do poder e domínio do pecado. Portanto, não devemos mais ser escravos do pecado. E também que o nosso destino é sermos transformados de glória em glória em Filho de Deus. Amém? E essa é a oportunidade da gente estar aprendendo sobre essa justificação em Cristo Jesus. E a conclusão aqui é a seguinte: nessa carta, Paulo também enfatiza a maravilhosa verdade da nossa união com Cristo, utilizando repetidamente a expressão em Cristo, a qual revela toda a obra que Deus realizou por nós na pessoa do seu Filho amado. Aqueles que estão unidos com Cristo participam de sua morte e ressurreição e se torna filho de Deus, e com Deus ao nosso lado, ninguém poderá nos vencer. Quem vai vencer? Aquele que estiver com Jesus, fazendo a vontade de Jesus. E nada, absolutamente, segundo a palavra de Deus, está lá em Romanos 8, 35, 39, pode nos separar do amor de Deus. Então, mais uma vez, eu convoco a vocês a estar todos os sábados, na consagração do repouso, que estará falando sobre esse livro de Romanos. Mais uma vez, aprendendo um pouquinho mais daquilo que Deus nos ensinou. E quero deixar vocês bem à vontade, porque nós estamos ensinando aquilo que está na Bíblia. Tem certos textos da Bíblia que a Bíblia vai falar por si só. Eu não vou poder comentar, mas vou ler a Bíblia para vocês. Mas que vocês possam estar atentos em tudo que o livro de Romanos disser. Então, no princípio ali, são palavras até duras para o coração, mas que nos vai levar à vida eterna. Então, é importantíssimo que você esteja atento. Amém? Um abraço a todos e um início de semana maravilhoso para a vida de vocês. Amém. E graças a Deus.